Colapso nos fundos imobiliários. Os FIs não param de cair. O IFIX, índice que mede o desempenho geral dos fundos imobiliários, já caiu mais de 5% em 2024. E aí, ainda vale a pena investir nos fundos imobiliários? É uma grande oportunidade ou uma cilada? Você está procurando por essas respostas? Assista esse vídeo até o final porque você acabou de encontrar. E eu não vou te falar só se vale a pena ou não investir em fundo imobiliário. Se você está investindo em fundos imobiliários, ainda nesse vídeo eu vou te falar 3 grandes oportunidades de fundos imobiliários, de bons fundos imobiliários que estão em preços de banana. Tudo isso nesse vídeo aqui. Então faz o seguinte, deixa o seu like, aperta no joinha aí, deixa o seu like e bora pro que interessa. Para entrar nesse assunto, eu quero saber a sua opinião nesse momento. O que você está fazendo? Você está vendendo seus fundos imobiliários, as suas ações e todos os investimentos que você tem em renda variável? Ou você está aproveitando esse momento para encher o carrinho? Como que tá o seu ânimo e a sua expectativa em relação a esse momento? Deixa aqui nos comentários. Como eu disse, o IFIX, o índice que mede o desempenho geral dos fundos imobiliários, já acumula uma queda de mais de 5% em 2024. 5% até parece pouco quando nós comparamos com ações, mas para os fundos imobiliários no geral é uma queda grande. E não importa se são fundos imobiliários pequenos, de tijolo ou de papel, ou grandes, de shopping, de logística, não importa. Todos eles estão sofrendo grandes quedas. HGLG, XPML11, VISC11, XPLG, RECR11, todos sofrendo com queda. Então, de início, é importante para você chegar na sua conclusão sobre isso e entender se o que eu penso faz sentido ou não, é importante você entender esse cenário. O que está acontecendo? O ponto começou com o governo gastando demais. E aqui estou deixando de lado qualquer questão política, qualquer gosto político que você tem. Não estou falando da figura Lula, eu estou falando da situação como um todo. O governo está gastando demais, estourando todos os tetos de gastos possíveis. Com isso, o real perde valor. E o real perdendo valor, ele se desvaloriza frente ao dólar. Mas por que o real perde valor nesse caso? Imagine que a dívida pública brasileira está aumentando. E aí, quem olha de fora pensa o seguinte, o Brasil está um país mais arriscado do que estava antes. Então, o dinheiro não vem com tanto ânimo para cá. As grandes empresas, os grandes fundos de investimentos, pelo contrário, começam a retirar dinheiro. E, além disso, também quando o Brasil precisa de dinheiro, e ele vai, por exemplo, no Fundo Monetário, para emprestar dinheiro para o Brasil, vão cobrar um juros mais alto. Por quê? Pensa o seguinte, imagine que tem 2 pessoas que estão te pedindo dinheiro. Uma você conhece, é uma pessoa que está com um bom emprego, está bem estruturada, é organizada, mas ela precisou de um dinheiro de última hora e pediu. Você empresta. E se cobrar juros, você vai cobrar um juros baixíssimo. Agora imagine que tem uma pessoa que está quebrada e você sabe do histórico dessa pessoa, ela toda vez sempre está devendo, mexendo com jogos, com problemas, andando ali no limiar da lei. E ela pede. E você até decide emprestar, mas fala, não, mas espera aí, para eu emprestar, a não ser que você goste muito dessa pessoa, eu preciso ter um retorno que vale a pena correr esse risco. E imagine que tem um país que está cada vez postergando mais sua dívida e sua dívida aumentando. Então, para o Brasil pegar dinheiro emprestado, também fica mais caro. E com tudo isso, o real desvaloriza e o dólar cresce perante o real. E aí você pode até pensar, mas Léo, pouco me importa o dólar, eu não pretendo viajar para os Estados Unidos. Não interessa você. Não interessa o que você faça. O aumento do dólar vai te impactar, porque as empresas, ao trazer produtos para cá, e não estamos falando só de tecnologia, até mesmo que as empresas produzem aqui, elas gastam mais para produzir, porque precisa de maquinário de fora e em outras necessidades. E, inclusive, o combustível fica mais caro, o frete vai ficar mais caro. E aí, esse produto, na hora que vai para a prateleira, ele vai começar a subir de preço. Preste muita atenção em tudo aqui, se for necessário, volte um pouquinho para você entender melhor, porque essa conta toda vai fechar. Os produtos começam a subir de preço na prateleira dos mercados. Já afetou o seu bolso diretamente, mas não para por aí. Isso é inflação. Chega um dado momento que o governo tem que buscar mecanismos para controlar a inflação, senão daqui a pouco você está pagando 400 mil reais em um Fiat Uno, em um Gol. Por quê? Porque a inflação descontrolada. Vai pagar daqui a pouco 50 reais em um saco de arroz. Você pensa que é exagero hoje, mas
Há 10 anos atrás, se eu falasse que o saco de arroz e o pacote de arroz estaria R$ 30, tem muita gente que acharia exagero também. Então vamos lá. Aí, com isso, o governo faz o quê? Ele aumenta a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Isso visa controlar a inflação. Controla a inflação por quê? Porque isso freia a economia, freia o gasto e freia na sua essência. Porque imagine que até mesmo tem um cidadão que estava para pegar um dinheiro emprestado para financiar uma casa. E com a taxa básica de juros alta, todo o restante também sobe. E na hora que ele percebe, mesmo que ele não sabe fazer as contas, mas ele olha o financiamento e fala, cara, mas está muito mais caro do que antes. Então ele evita de comprar a casa. A pessoa que ia vender a casa para ele, o corretor, vende menos casa. Estou dando só um exemplo simplista do que acontece na realidade para você ver como que a economia é bonita e é complexa ao mesmo tempo. Essa aula foi muito além de fundo imobiliário, tá? Aí o corretor, ele também não vende, então a renda dele, no geral, vai ser menor. Esse corretor ia pedir pizza com a família no final de semana. E aí ele já controla um pouquinho, porque a renda dele reduziu. Ele não vai pedir pizza. E vai ter outros, vão ter pedreiros, outros funcionários, outros trabalhadores que também não vão pedir pizza. E aí o motoboy que estaria entregando, alguns deles serão mandados embora, porque não tem pizza para entregar. Sendo mandado embora, ele também que ia comprar um cachorro-quente na esquina, já deixa de comprar. O cara que está com uma barraquinha de cachorro-quente na esquina já está sentindo isso, ou está sentindo, ou ainda vai sentir esse dano. Isso vira um efeito em cascata. Claro que todos os exemplos de profissões que eu dei aqui foram só exemplos para te mostrar que tudo está interligado, mas a economia freia. No caso das grandes empresas, elas também sofrem. E por que sofrem? Porque começa a produzir menos. E quando elas pegam dinheiro para se alavancar, para produzir mais e construir novas fábricas, esse financiamento também fica caro. Do mesmo jeito que fica caro o financiamento para comprar uma casa nova. Então a dívida da empresa fica mais cara no longo prazo. Ela dá uma segurada, ela produz menos. E se ela vai produzir menos, ela também vai mandar parte das pessoas embora. E não é ao contrário do que fizeram você pensar, que é porque o empresário é vilão, é ruim. Não, escalador ou escaladora. Nenhuma empresa, e olha, eu conheço muitos empresários, eles perdem noite de sono com isso. Eu não estou passando a mão na cabeça aqui. Tem muito empresário que são pessoas ruins, mas não é porque é empresário. No Brasil, ligaram a figura empresário a um vilão na história. E não tem nada a ver. Você trabalha 5 meses do seu ano só para pagar imposto. Para o governo gastar de maneira porca, sem gestão nenhuma, sem saber otimizar nada, nada eficiente, nada eficaz. Mas fizeram você acreditar que o vilão é o empresário, que agora está se matando de maneiras para não mandar ninguém embora. Nenhuma empresa foi feita para mandar pessoas embora. Nenhuma. Isso não é bom. Nenhum empresário que eu conheço fica feliz, chega e fala, nossa, hoje eu mandei 20 embora. Nenhum. Eles perdem noite de sono para buscar maneiras de não ter que fazer isso, porque a empresa foi feita para crescer. Só que chega em dadas situações que não tem como. Então, imagina que você tá produzindo pra caramba, tem 100 pessoas no time e de repente, cara, vamos produzir menos porque tá vendendo menos. Agora vai cair pela metade a produção. Não tem como manter por muito tempo 100 pessoas se você não tem uma perspectiva de melhoria. Então, tudo isso afeta a economia. Eu precisava te dar essa explicação de todo o cenário. Você que assistiu até aqui, eu tenho certeza que essa visão já está mais clara para você. Se for necessário, volta um pouco esse vídeo e veja toda essa parte de novo, para você entender tudo isso e não se limitar às poucas coisas que você vê aí pela internet só na manchete. É muita gente sendo extremistas. Aqui eu estou buscando uma visão geral e imparcial para você entender todo esse cenário. E quando acontece tudo isso, a economia desacelera, as empresas sofrem e a taxa de juros subiu, o que sobe junto com a taxa Selic? O Tesouro Selic. O que sobe junto com o Tesouro Selic? O CDB, que está atrelado ao CDI, que depende da taxa Selic. Além disso, os títulos prefixados, os títulos IPCA, os títulos do Tesouro Direto. Então a renda fixa começa a pagar mais. E, nesse momento, a incerteza do país também aumenta. E com esse aumento, existe uma migração de dinheiro
da renda variável para a renda fixa, porque as pessoas estão com mais medo. E tem gente que é desavisada mesmo, entrou ali achando que sempre seria um oba-oba de dividendos, e agora que os fundos imobiliários caíram, essas pessoas ficaram com muito medo e começaram a migrar para a renda fixa. E a renda fixa, nesse momento, tem ativos em renda fixa, títulos em renda fixa pagando muito bem, sim. Você consegue 13%, 14% com total segurança. Mas o ponto é, além disso, quando a gente olha para os fundos imobiliários, essa queda não foi nos fundamentos dos fundos imobiliários. Quando nós analisamos alguns fundos de logística, fundos de shopping, tem fundos que estão aumentando a sua capacidade, os seus terrenos, os seus imóveis, construindo mais, comprando novas participações, pagando mais dividendos. Tem fundo com dividendo de mais de 15%, porque desvalorizaram muito. Então, do mesmo jeito que nesse momento a gente tem boas oportunidades na renda fixa, a gente encontra oportunidades magníficas na renda variável. Só que lembra aquela velha frase que você ouviu desde o início, que é: investir é fácil, compra na baixa, vende na alta. Compra na baixa, vende na alta. Só que qual que é o grande ponto aqui? Quando está na baixa, é o momento do seu maior receio, do seu maior medo, porque é um momento de incerteza. Às vezes é uma crise, é uma guerra, é uma pandemia, são crises políticas, crises econômicas, e aí tudo aquilo que você lembrava de comprar na baixa e vender na alta, você fala: não, peraí, agora é diferente. Eu fico com medo, eu fico com receio. Então, a maioria das pessoas não compra nesse momento. Só que esses são os melhores momentos de comprar. Vou te dar um exemplo prático aqui. Esse vídeo, ele tá rico. Eu sei que, pela maneira que eu tô... Olha o que eu estou te falando nesse vídeo. Pela maneira que eu estou fazendo ele pode até ficar um pouco cansativo para algumas pessoas que só querem aquelas dicas rápidas. Mas para quem quer aprender a fundo, o conteúdo desse vídeo é um conteúdo de real valor. Não é porque eu estou fazendo, é porque isso é que vai fazer você ter uma percepção diferente do mercado e entender melhor esse mundo dos investimentos. É um momento que muita gente está com medo, é um momento que existem oportunidades. Dito isso, escalador, imagine o seguinte: imagine que você está na sua casa e você sabe pelas casas do bairro, o lugar que você mora, a casa do seu vizinho vale mais ou menos R$1 milhão. E de repente, por uma necessidade de dinheiro dele, de questões pessoais, ele está disposto a vender a casa por 600 mil. Se você tiver uma condição, você compra ou não compra essa casa, sabendo que ela vale R$1 milhão? Se você tiver condição, é maluco se não comprar, porque logo logo você faz R$1 milhão nela. Se você tem um amigo que tem um carro que na tabela está valendo 70 mil, só que ele vai mudar para o exterior, está com uma pressa absurda para vender e por essa pressa ele quer vender por 40. Isso é oportunidade ou não? É oportunidade. Então, quando a gente olha para a bolsa, é a mesma coisa, só que por causa de não ter o conhecimento necessário para entender esse processo, entender os valores dos fundos imobiliários, quando cai as pessoas ficam com medo, ficam com receio e aí evitam essas oportunidades. É muito óbvio para você olhar para uma casa que vale R$1 milhão, quando ela cai para 600 mil, falar: aqui tem uma oportunidade, eu vou comprar. Agora, se acontece a mesma coisa de um fundo imobiliário de R$100 cair para 60, você fala: ah, não, agora não tá bom, porque eu tô com medo de investir, é arriscado. E aí você perde essas oportunidades, mas é nesse momento que tem as maiores possibilidades de ganho dentro da bolsa. E antes de te falar os 3 fundos imobiliários que são grandes oportunidades, comenta aqui comigo o que você está achando dessa situação e mais, o que você achou dessa explicação que eu te dei? Te ajudou? Clareou esse assunto para você ou não complicou mais ainda? É importante saber sua opinião aqui, tá saindo vídeo novo no canal de segunda a sexta-feira. Então a sua opinião, o seu comentário me ajuda a entender quais os próximos conteúdos que eu vou criar. Você pode deixar sugestões aqui também. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser avisado sempre que sair conteúdo novo aqui. E agora sim vamos para os 3 fundos imobiliários. O primeiro é o XPML11, esse é um fundo de shopping e a sua cota atualmente está custando R$ 10,51. Ele está com dividend yield de 10,91%. E veja bem, um PVP de 0,86, PVP abaixo de 1 para um fundo imobiliário gigante que possui, vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, essa é a quantidade de imóveis que o XPML tem. 11, 15
17, 19, 20, 21, 22, 23 shoppings espalhados pelo Brasil, entre centros comerciais, shoppings e outlets. Por exemplo, se você conhece aqui, vou falar só um famoso, o Shopping Cidade Jardim, um dos shoppings mais luxuosos de São Paulo, talvez o mais luxuoso. Uma parte dele é do XPML11, só para você ver a grandeza desse fundo imobiliário, sendo negociado abaixo do valor patrimonial, paga dividendos todos os meses, dividendos crescentes, então uma baita oportunidade. O segundo, XPLG11. Esse é um fundo de galpão logístico, ou seja, tem galpões que são alugados para grandes empresas. E atualmente a sua cota está custando R$ 93,99, ele está com um PVP de 0,84 e um dividend yield de 10,79. Antes de te falar o último, para você que chegou até aqui, eu já entendi o seu interesse. Você é uma pessoa que está se dedicando, que quer entender melhor esse assunto e não mede esforço para isso. E se você está dando os primeiros passos e quer, de fato, aprender a investir com segurança e ter bons retornos e começar do jeito certo, com a seriedade que eu estou explicando aqui, o primeiro link na descrição desse vídeo é do treinamento Meu Primeiro Dividendo, um treinamento focado, construído, planejado para quem está começando. Lá você vai ter o passo a passo, com extrema clareza, didática, um caminho para te levar aos seus primeiros dividendos em até 30 dias. Você vai entender sobre renda fixa, sobre ações e sobre fundos imobiliários. E é um treinamento que cabe no bolso. Ele é feito para quem está começando. Então, com menos de R$100, você consegue entrar no Meu Primeiro Dividendo. Dá uma conferida lá. E por fim, o REC-R11. Esse é um fundo de papel. Sua cota está custando R$ 76,30. Ele está com dividend yield de 13,65% e um PVP de 0,83. Comenta aqui, você tem algum desses fundos imobiliários, XPML11, XPLG e REC-R11? Qual deles você investe? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Forte abraço e até o próximo.